Professor Danilo Porfírio, justamente essa questão do professor Nárcio, fazer a passagem entre o cessar-fogo, um tratado de paz e a convivência, será que é possível, de dois estados, que há tanto tempo é discutido, o Estado de Israel e o Estado palestino? Lembrando a quem nos acompanha, entrem no Google, olhem um mapa, que é muito importante olhar o mapa, porque a faixa de Gaza está aqui, vamos dizer, ao norte, aí você tem o Estado de Israel e tem a Cisjordânia, e depois tem a Jordânia, que é um outro país. Então, a Cisjordânia, que seria o território, portanto, do futuro Estado palestino, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, existem questões complexas de ligar, alguns chegaram até a propor em certo momento um túnel ligando a Cisjordânia, isso faz algum tempo, a faixa de Gaza, etc. Então, você dê uma olhadinha ali e dê uma olhada no deserto do Sinai, que foi ocupado por Israel na guerra de 67 e depois devolvido ao Egito. Dá uma olhada no mapa, que isso ajuda muito. Professor Danilo Porfírio, como é que fica, então, eu sei que é uma questão complexa, cessar fogo, tratado de paz e a possibilidade, ponto de interrogação, de convivência de dois estados? Então vamos lá, professor. Primeiro, dando continuidade aqui à explicação do professor Nasser, eu ratifico a situação que não se trata de um tratado de paz, mas de cessar fogo, porque estamos falando de uma suspensão de o quê? De ações de violência, mantendo o estado de beligerância, ou seja, o estado de beligerância continua, mas ele está suspenso com a promessa dentro do quê? Do devido cumprimento de cláusulas, de condições que se encaminhem a um processo de pacificação definitiva. E essa pacificação definitiva, dentro do projeto de Trump, passa por alguns pontos. Primeiro deles, já está em andamento a entrega de prisioneiros palestinos por parte do governo de Israel e de reféns e corpos de reféns por parte do Hamas para Israel. Exato. Segunda condição, que haja a entrega das armas, a deposição de armas. Terceiro momento, por meio de uma ação internacional sob guarda-chuva norte-americano. Internacional quem? Em regra, países afiançadores deste acordo de cessar-fogo. Turquia, Catar, países do Golfo, Arábia Saudita e também a União Europeia. Então, dentro dessa força que ele chama civil-militar, se estabelece um estado de ordem, de mínima estabilidade e a criação de um governo de transição, abre aspas, de notáveis palestinos. Com que promessa? Que haja um processo de entrega desse poder administrativo a uma autoridade palestina que precisa, aos olhos do governo americano, passar por uma reformulação, um saneamento. Só que há uma questão que eu levanto, professor Nasser e professor Alexandre, sempre rememorando o acordo de Oslo. Isso. O acordo de Oslo, professor, prevê de forma difusa, ou seja, não há tempo certo, a criação de uma estrutura estatal soberana palestina, mas não há o quê? Uma meta. O que dá a entender que a solução aos olhos do, vamos dizer, do establishment israelense é manter aquele território, Cisjordânia e faixa de Gaza, sobre uma autoridade palestina autônoma, mas jamais soberana. Então, a minha grande preocupação é essa. Temos um processo que pode, por um tempo, estancar violência, mas a situação de frustrações e ódio alimentando ódio poderá desencadear em tempo futuro novos conflitos. Talvez não pelas mãos do Hamas,
ou pelas mãos do Hamas. Isso é incerto. Não vejo futuro na criação de um Estado palestino ainda, se esse é a condição de paz e estabilidade. Veja quem nos acompanha como essa questão é complexa. Estamos falando questões que se estendem durante décadas e, sem exagero, algumas vezes durante séculos, porque há questões lá do Golfo, por exemplo, a contradição Irã-Arábia Saudita vem desde Ciro da Pérsia, faz um certo tempo. Então tem questões que são muito complexas, não é fácil por isso que muitas pessoas não entendem a longevidade dessas contradições, desses conflitos, né? Especialmente nós que vivemos no subcontinente, América do Sul, que há um bom tempo nós não temos conflitos entre países. O último evento tem a Guerra do Chaco, salvo engano, entre a Bolívia e o Paraguai, e tivemos quase um confronto entre Peru e Equador, mas essa questão foi resolvida, inclusive com a participação brasileira, mas não chegou a ter choques militares. Então, é uma realidade muito diferente do que nós vivemos aqui. Por isso que é necessário compreender esse processo no sentido histórico. Professor Alexandre Pires, justamente pegando esse gancho e a complexidade desse acordo, as cláusulas, a participação daqueles que vão fazer essa transição dessa autoridade internacional para autoridades palestinas, de onde vão vir essas autoridades palestinas, porque afinal o órgão legítimo de representação palestina está na Cisjordânia, né, em Ramallah, né, salvo engano, que é a capital, lá, com todas as críticas que se faça ao presidente Mohamed Abbas, mas ele é a autoridade legal, que o Hamas já há muito tempo tinha rompido com isso, vale destacar. Na sua opinião, olhando esse cenário, a complexidade dele, eu vou depois colocar algumas questões que acho que complicam ainda mais, mas dá para ter otimismo? É difícil, né? Nós temos uma sociedade que ela tem uma estrutura um pouco mais clânica, né? Inclusive as milícias agora estão entrando em confronto com o Hamas, que são milícias ligadas às grandes famílias. Então você tem uma estrutura, depois você tem um partido que tem uma visão jihadista, confrontado com outros grupos, dividido politicamente entre Hamas e Fatah nesse cenário de um Estado palestino, ou seja, não tem Fatah, que é do Abbas em Gaza. Então você tem uma situação com várias camadas muito complexas e para você viabilizar um governo ali, você teria que tomar algum partido, ou seja, para que caminho nós vamos, né? Israel, há alguma indicação que ele estava apostando nessa via das grandes famílias, né? Inclusive estão, parece que até muito bem armadas pelo que nós temos de relato. Então esse seria um caminho. Eu tive até a oportunidade, quando estourou o conflito aqui, eu estava na Jovem Pan, e eu comentava que haveria uma cisjordanização de Gaza, né? Parece que o caminho estava sendo esse, não sei se vai ser revertido. Gaza está praticamente toda fatiada, né? Então você tem lá o primeiro corredor, que é o Filadélfia, que separa Gaza do Egito, ele já está sob controle israelense. Depois você vai ter Netzarim, entre eles, ali antes de Kennedy, também tem um corredor sendo formado, né? E um outro corredor entre Gaza e Gaza do Norte. Ou seja, as 5 regiões onde houve, inclusive, as eleições em 2005, né? Aqueles governorados lá que organizavam. Então, é uma região que a investida militar de Israel praticamente conseguiu fazer algo que todo mundo imaginava impossível, né? Particionar aquele território para facilitar o controle, né? Você tem agora zonas tampão que não são mais aquelas ligadas a Israel, simplesmente. Você tem zonas tampão entre o território, né? Então, é difícil acreditar que o Israel vai recuar de um avanço tão difícil, né? Ou seja, com tantas mortes, tantas vidas, né, civis e militares. E é provável que esse ínterim aí entre a fase 1 e a fase 2 não consiga resolver isso, professor Marco. Por quê? Parece que no momento presente o Hamas está com uma autorização americana para exercer poder de polícia, né? Uma polícia obviamente sem processo legal, como as execuções estão sendo colocadas. Então há uma dependência também um pouco do Hamas para ele colocar ordem naquela situação e permitir essa troca de prisioneiros por reféns, a entrega dos corpos. Então é um cenário agora muito difícil, né? Lá atrás eu havia dito que o 7 de outubro colocava fim à solução de 2 estados, né, que era o seu tópico inicial.
Eu ainda olhando, eu não acredito, né, que o Israel vai fazer a política do desengajamento pela segunda vez, que foi a política de 2005 e que ele saiu unilateralmente e de modo incondicional, né? Tendo em vista que na Cisjordânia ele conseguiu conter qualquer ataque de grande vulto, né? E vendo que no caso de Gaza fizeram um dos ataques mais engenhosos, né? Nós temos que reconhecer, do ponto de vista militar, foi um ataque extremamente engenhoso, né, e eficiente. É difícil acreditar que Israel vai aceitar qualquer coisa que não seja Gaza sem Hamas, completamente desmilitarizada e desradicalizada.